tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Poptopia. Hoje a gente vem com um vídeo diferente. Eu sou o Daniel e eu queria conversar com vocês hoje sobre dois dos meus favoritos escritores de HQ, né? Acredito que são nomes que muita gente também gosta e eu trouxe aqui, você já veio pelo título, dois dos principais roteiristas de todos os tempos, da atualidade, da antiguidade, e eu estou falando de nada mais nada menos do que Grant Morrison e Frank Miller. Por que eu estou colocando esses dois em pauta hoje para a gente discutir? Muitas obras do Grant Morrison e muitas obras do Frank Miller são considerados pérolas, obras-primas, dignas de todo tipo de reconhecimento que a indústria dos quadrinhos poderiam dar e do reconhecimento dos fãs principalmente, né? Mas eu trouxe algumas obras que até de certo ponto são questionáveis, polêmicas, e eu queria conversar com vocês sobre isso. Sem mais delongas, para começar, WE3. WE3 é um trabalho do Grant Morrison com o seu parceiraço Frank Quitely, onde eles contam a jornada de três animais de estimação, um cachorro, um gato e um coelho, que são transformados em arma pelo exército dos Estados Unidos. E a arte é sensacional, eu vou colocar algumas imagens para vocês darem uma olhada aí, mas acredito que essa altura vocês já conheçam. A questão por trás de WE3 é que algumas pessoas falam que ela é muito rasa. Ela é uma história que começa e quando você passa a se incomodar com a situação dos animais, quando você passa a sensibilizar com o que eles estão passando, a história termina. Seria esse realmente um ponto negativo ou uma grande sacada de um grande roteirista que conta aqui uma história fechada que poderia render aí de repente um bom filme para Hollywood? Então, ponto para Grant Morrison com esse trabalho aqui, super recomendo. Pulando do Morrison para o outro cara, para o americano malucão e que escreveu algumas das melhores HQs, graphic novels de todos os tempos. Eu estou falando dele, do mito, do homem, da lenda, do cara que, apesar de estar com o corpo totalmente fragilizado, ainda insiste em se manter firme e forte nessa indústria, né? Ninguém mais, ninguém menos que Frank Miller, o cara por trás de obras como 300 de Esparta. Para mim, Frank Miller, ele tem uma regularidade durante um período da produção e da vida artística dele que não deixa margem nenhuma de dúvidas de que ele está entre os top 3 principais quadrinistas, produtores, desenhistas, roteiristas de todos os tempos. Acho que Frank Miller, o Will Eisner e claro, o Stan Lee são os três caras responsáveis aí para a gente ter uma indústria de quadrinhos, uma indústria de entretenimento baseada em personagens de quadrinhos tão gigante, né? Mas por que Frank Miller merece crédito e bônus por essa obra principalmente, entre outras, mas eu gosto muito de 300. 300, além de ter virado filme, ter ganhado sequência, ter estourado de vendas, é um estudo histórico sobre uma batalha real que aconteceu na Grécia Antiga e joga luz sobre costumes, sobre hábitos, sobre a forma de vida de um povo que a gente acostumou a ver na escola, mas do ponto de vista mais romântico, do ponto de vista mais artístico, a gente não tinha tanto aprofundamento sobre a psicologia, a cultura, a forma de viver do povo o grego não ateniense, né? Então aqui a gente já conhece um outro lado da Grécia, uma Grécia aguerrida, uma Grécia combativa, uma Grécia que tem uma cultura militar muito forte. Então 300 de Esparta, com a figura do seu rei Leônidas, para mim é uma das mais fantásticas fábulas históricas de todos os tempos. E Frank Miller transforma esse episódio numa poesia violenta sensacional nessa obra aqui. Então, se vocês ainda não conhecem e puderem e quiserem, fica a sugestão: Frank Miller, 300 de Esparta. Muito, muito, muito boa.
Voltando para o Morrison, muita gente discorda, muita gente não quer nem saber e algumas pessoas torcem o nariz, mas eu simplesmente adoro os X-Men do Morrison, os novos X-Men do Morrison. Mais uma vez, reunidos com Frank Quitely, Grant Morrison resolve reinventar a mais importante franquia mutante da Marvel. Ele traz os X-Men para um ar de jovialidade, de modernidade, um ar de atualidade que até então não havia sido explorado. Os X-Men abandonam os colantes coloridos, passam a se vestir de couro, o professor Xavier vem a público e mostra a cara dizendo: olha, eu sou Charles Xavier e eu sou mutante, sou o professor X, lidero os X-Men, abre a escola Xavier para humanos e para mutantes. Ele promove uma verdadeira revolução. E tudo isso, toda essa fase do Grant Morrison, que tem pontos muito altos e alguns pontos questionáveis, sim, tem pontos questionáveis, mas eu gosto de lembrar que essa fase ela começa aqui, em E de Extinção, que é quando Morrison apresenta uma das principais vilões dos X-Men desde então, que é a Cassandra Nova. Eu não vou falar muito sobre a origem dela, porque pode ser spoiler para quem ainda não conhece, mas a Cassandra Nova ela chega como um desafio para os X-Men sob dois pontos de vista. Primeiro, porque ela é extremamente perigosa e dedicada à causa de erradicação dos mutantes, e segundo, porque ela simplesmente faz parte da família Xavier. Mas isso é um detalhe que só coroa o arco de história que Morrison começa a desenvolver nesse encadernado, nesse arco, e vai muito mais além, né? Aqui a gente vai ter o Xorn, que é um personagem que vai marcar por algum tempo a história dos X-Men. A gente vê a mutação secundária da Emma Frost, quando ela começa a se transformar em diamante. O Fera deixa entender por algum momento que ele é meio gay, meio bissexual. É uma fase extremamente inventiva, sofisticada, polêmica, mas que vale muito entrar para o hall de uma das mais importantes histórias que a Marvel já permitiu que fosse feita com seus personagens, tá? Seguindo o nosso embate Frank Miller versus Grant Morrison, eu não podia deixar de trazer, já que eu trouxe o gibi dos X-Men, eu tenho que trazer um do Wolverine. Wolverine é um trabalho de uma dupla que eu adoraria ver repetindo muitos outros. Chris Claremont e Frank Miller na arte. Aqui o Miller ele colabora no roteiro, mas ele se dedicou especialmente à arte dessa HQ, onde o Wolverine vai para o Japão. O Wolverine está em vias de se casar. Na verdade ele encontra a noiva dele, ela desfez o noivado, está envolvida com outra pessoa, ele começa a investigar a situação. A gente tem aqui episódio de violência contra a mulher, Wolverine contra Ninja, Wolverine contra Shingen, o clã Yashida, tem toda uma questão envolvendo a máfia japonesa, a Yakuza. É um gibi de 1986, então tá aí indo para quase 33 anos, e ainda assim muito atual, muito bacana, envelheceu bem e vale muito a pena. Quem não conhece, corre atrás. Wolverine, uma das melhores histórias do personagem, pelas mãos de um gênio, e traços de um gênio e roteiro de outro cara que estava muito bem na época, que era o Chris Claremont. Continuando com as sugestões polêmicas entre Grant Morrison e Frank Miller, eu estou trazendo para vocês o trabalho rejeitado de Morrison na Marvel. Rejeitado por quê? Porque os fãs muitas vezes desconhecem que Grant Morrison fez um trabalho com o Quarteto Fantástico. Isso aqui, o Quarteto Fantástico 1, 2, 3, é uma história que o Morrison junto com Jay Lee fez para um selo que era o Marvel Knights. Então, não se sabe se isso conta na cronologia normal da Marvel, do universo 616, não se sabe se isso pode ser levado em conta ainda hoje, mas ainda assim é uma história muito boa, onde o Dr. Destino faz uma aliança com os principais vilões do quarteto, o Topeira, o Namor, entre outros, e ele arquiteta um plano para destruir não só o grupo de super-heróis, mas também a família que é o Quarteto Fantástico, né? Ele começa encontrando pontos fracos de alguns heróis, então ele vai tentar tirar o que torna a coisa super forte. Depois ele vai minar o casamento da Sue
com o Reed Richards. Por fim, ele quebra a confiança do Tocha Humana e realmente ele coloca os heróis do Quarteto Fantástico em situações assim inimagináveis. Eu realmente gosto bastante, mas o pessoal questiona muito o tom sensual que o Morrison escreve alguns personagens algumas vezes, algumas mulheres como meras vadias, né? Eu gosto de lembrar de um quadro no arco O Assassinato da Rainha Branca, ou Um Assassinato na Mansão Xavier, onde ele usa o Fantomex para falar que a posição que a Jean Grey está, subentende-se que ela quer transar com o Fantomex por causa da posição da pelvis da Jean. Então, assim, a gente tem algumas insinuações por parte do Morrison, que ele dá voz aos seus personagens. A gente sabe que ele, na vida dele, é um cara de comportamentos polêmicos, né? E alguns personagens, em alguns momentos, ele acaba também dando voz às suas fantasias, utilizando os personagens, e aqui no caso, o Quarteto Fantástico 1, 2, 3, 4, fica a recomendação aí, é polêmico, é bacana, vale a pena conhecer. Continuando com o Frank Miller, outro medalhão, um trabalho sensacional do Miller. Isso aqui já é cânone, vale muito na história do personagem. Estou falando de Batman Ano 1, que é quando o Bruce Wayne começa a construir a mística do morcego de Gotham, a ideia de como ele deveria atuar, a ideia de como ele deveria interferir, né? A gente está falando de Frank Miller com arte do David Mazzucchelli. É um gibi clássico, fundamental para quem gosta do Batman ter na coleção, curtinho, super fino, mas redefiniu a forma como o Batman, o Cavaleiro das Trevas e tudo mais, seria apresentado para as futuras gerações, né? Batman Ano 1 é um daqueles trabalhos dos quais qualquer autor se orgulharia, e vale muito a pena você que gosta ou que ainda não conhece o trabalho do Frank Miller, tem que conhecer. Eu vou continuar com o Frank Miller, porque eu acho que agora chegou dois pesos pesados e seria a final do nosso embate, tá? Primeiro, eu queria falar com vocês sobre Sin City. A série como um todo são vários volumes de personagens vivendo em uma cidade, que é a cidade de Bazin City. O primeiro volume é o Cidade do Pecado. Eu vou colocar a capa aqui para vocês darem uma olhada. O Cidade do Pecado é sensacional e apresenta a gente o universo que o Frank Miller criou para essa série e um personagem que é o Marvin. E depois esse universo ele é expandido e a gente conhece a gente chega no volume. Não tem uma ordem exata para você ler, mas esse aqui é um dos momentos chaves da série como um todo, o Assassino Amarelo, né? Aqui o Frank Miller ele usa toda a sua capacidade narrativa para escrever um gibi que é basicamente em preto e branco, com uma qualidade narrativa sensacional, e quando ele resolve quebrar essa regra do preto e branco, é justamente para apresentar aquele que seria o personagem que dá título a esse volume, que é o Assassino Amarelo. E quando esse cara aparece, ele aparece na cor amarela. Automaticamente a gente consegue, começa a elaborar uma trilha junto com os personagens de por onde anda esse cara e o que ele pretende fazer. Sin City, o Assassino Amarelo, é de longe uma das melhores graphic novels já produzidas pelo Frank Miller. O roteiro é mega amarrado, as situações são situações que uma cidade grande, violenta e que tenha esse tipo de mistura do urbano com o cosmopolito, com o noir, é bem capaz de acontecer. Então fica a dica, quem não conhece ainda, quem não leu, vale muito a pena. Recomendação aí do Daniel. Cara, Sin City, o Assassino Amarelo, é um gibi que você encontra aí muito fácil pela internet, na Amazon deve ter, no Submarino, no Saraiva, tudo mais, Mercado Livre, e é uma edição da Devir. Essa aqui que eu tenho é a edição mais recente, chegou a sair pela Pandora, chegou a sair pela Globo, mas essa edição vamos considerar assim como uma edição definitiva. Tem aqui
a biografia do Frank Miller, tem também a biografia do artista, tem algumas capas aqui que seriam a galeria de capas no final, onde a gente conhece um pouco mais dos personagens. Eu acho muito bacana, tá? E para fechar o grande trabalho do Morrison, eu gostaria muito de ter aqui para falar com vocês sobre um outro trabalho que eu gosto bastante, que é os Sete Soldados da Vitória, ou Seven Soldiers, mas eu queria falar mesmo de Superman, All-Star Superman. All-Star Superman é aquele tipo de gibi que você diz, nossa, mais um gibi de Superman deve ser muito chato, são aquelas mesmas histórias, e aqui não. Aqui o Grant Morrison se junta novamente com o Frank Quitely para escrever um arco de 12 histórias onde o Superman é mais humano do que nunca. Ele se mostra um cara dedicado, curioso, apaixonado e ao mesmo tempo em dúvida de qual o papel dele para com a humanidade e de qual legado ele deixará depois de sua morte, né? Então a gente tem um tratado sobre a existência de alguém e como a sua presença pode ser importante na vida de algumas pessoas, tenha você superpoderes ou não. Parece que eu estou filosofando, mas você vai encontrar muito disso nessa HQ. É uma HQ que é bastante popular, muita gente já leu, muita gente conhece, e eu acho que vale muito a pena ter na sua coleção. Se você gosta de boas histórias, de arco que te emocione, que te toque, que faça você pensar em sua vida, eu acho que uma lida nesse grande desastre do Superman é mais do que bem-vinda. E vocês? Gostam do Frank Miller? Gostam do Grant Morrison? Comenta aí, me diz o que vocês acharam. Não sei se o vídeo ficou muito longo, mas espero que você tenha ficado até aqui. Se gostou, deixe o seu joinha, se inscreve no canal e até a próxima, gente. Obrigado!